Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia, graças a Deus. Mais um dia chegou pela graça e pela misericórdia do nosso Pai. Eu te dou graças, Senhor, por mais um dia de estar aqui diante da tua presença. Você está feliz diante da presença do Senhor? Então vamos lá meditar um pouquinho na palavra do Senhor nesse dia. E eu creio que Deus ele vai falar comigo e contigo. Amém? O nosso Deus é um Deus que renova as nossas forças dia após dia, é aquele que nos alegra, é aquele que nos ajuda a caminhar, é aquele que está conosco em todos os momentos. Quando você pensa que está só, Deus ele está comigo, ele está contigo. Então não entristeça o seu coração, porque Jesus está aí, ó, pertinho de você. E vamos meditar um pouquinho mais na palavra dele. Eu creio que ele vai falar comigo e contigo também. A palavra de hoje se encontra em Eclesiastes 12, conselhos diante da brevidade humana. Salomão, ele deixa vários conselhos para mim e para você. Então vamos meditar, é uma palavra bastante conhecida, mas ela se renova dia após dia. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremeram os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos, quando olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se encurvarem, como também quando temerem o que é alto, e houver medo das ruas, e florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e acabar o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, atentando e esquadrinhando, compôs muito provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como os aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, preste atenção. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo o que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Glória a Deus. Salomão, quando ele foi reinar no lugar do seu pai Davi, ele às vezes se sentiu incapaz de falar: será que eu vou dar conta de reinar no lugar do meu pai, né? De levar Jerusalém, levar essa geração para frente. E Deus ele falou para Salomão: o que tu queres que eu faça? Salomão, ele não pediu riqueza. Salomão ele pediu sabedoria. E ele foi um rei muito sábio, que ele soube resolver os problemas ali. Deus deu tanta sabedoria para ele, que junto com a sabedoria que Deus deu, veio a inteligência, as riquezas, veio tudo aquilo que ele precisava. Salomão, ele tinha muitas riquezas, ele foi um homem próspero, porque em primeiro lugar ele pediu a sabedoria para Deus, e ele viveu muitas coisas aqui na terra. E com isso, ele deixou conselhos para mim e para você,
que na palavra, né, que se encontra aqui em 12, para a gente lembrar do nosso Criador antes que venham os maus dias da nossa vida. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar, busque ao Senhor enquanto há tempo. E ele fala mais, né, que antes que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu, antes que a morte chegue, ele está falando aqui. Ele fala que tudo é vaidade nessa vida. Então, eu não sei se você está se preocupado com muito estudar, porque fala que o muito estudar é enfado, né, da carne. E o que nós temos que fazer é temer ao Senhor, porque o fim vem, o fim está perto. E Deus há de trazer a juízo toda a obra que eu e você fizemos ou estamos fazendo, boa ou má. Então, é o tempo de nós se reconciliar com Deus, é o tempo de nós se achegar com Deus e pedir para Ele mais sabedoria, assim como Salomão teve sabedoria. E através da sabedoria, Salomão adquiriu todas as outras coisas. Então, que nós venhamos colocar na cabeça que tudo é vaidade, esse mundo, essas coisas, tudo vai passar, mas o que não vai passar é a nossa vida, porque um dia, a gente vai voltar para a terra. O pó. Quem é o pó? Somos eu e você, nós somos pó, nós somos nada, nós somos terra. O pó volte à terra como era. Então, um dia vai chegar. E o Espírito vai ter que voltar a Deus, aquele que deu. Então, que nós venhamos voltar a ter a plena certeza, a plena convicção que nós iremos voltar para Ele que fez o Espírito, Ele que deu a vida para mim e para você. Amém? Então, é o tempo de nós se preparar e deixar para lá todas as vaidades deste mundo, dessa vida, todas as ilusões que nada vem trazer a maior alegria, a maior felicidade, que é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu te apresento é isso. Eu estou aqui para falar da palavra, estou aqui para falar do amor de Jesus. É dele que eu vim aqui para te falar, para te dizer que Jesus te ama, que Jesus morreu naquela cruz para te salvar. E ele tem pressa que você se reconcilie com ele antes que o pó volte à terra como era. Então, amanhã pode ser tarde. Entregue a sua vida para Jesus, aceita Jesus, saia dessa vida de vaidade, saia dessa vida pecaminosa, tudo aquilo que venha querer te afastar de Deus e corre para os caminhos do Senhor, porque Jesus está voltando. Pode ser hoje. Amém? Que essa palavra venha servir de reflexão, que você não venha colocar na cabeça, eu sou jovem, eu vou curtir minha vida, eu vou viver minha vida primeiro, para depois eu ir para Jesus. Não, aqui ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham chegar os maus dias e você não vai conseguir mais. Então busca o Senhor enquanto é tempo. Amém? Este é o recado de Deus para as nossas vidas hoje. Medita nessa palavra, que o Senhor venha continuar falando no teu interior. Amém? Que Deus abençoe. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei de volta aqui para trazer a palavra do dia. Eu profetizo que o nosso dia será um dia de paz, de bênção, de vitória, de prosperidade, de amor, de paz, de saúde, de livramento. Que Deus venha nos livrar de todo perigo, de todo mal, e que o Senhor venha entrar com providência naquilo que eu e você precisamos. Amém? Mas em primeiro lugar, lembra-te do teu Criador. Que Deus te abençoe. Amém? Fiquem todos na paz.